Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Encontro da Vitória. Já vai compartilhando aí o vídeo com os seus amigos, com os familiares, para que juntos nós possamos ter um momento de louvor, adoração e alimento da palavra, amém? Eu vou ler lá em 2 Coríntios 12, 9, 10, que diz assim: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? É tremenda essa passagem, irmãos. Eu estava meditando sobre ela hoje, né? E um pouquinho antes, né, fala sobre a visão que Paulo teve. E ele fala sobre um espinho na sua carne, né? Sobre algo que ele estava passando e que ele suplicou para que Deus tirasse isso dele, né? Assim como nós, muitas vezes nós passamos por certas situações, dificuldades, que nós chegamos a Deus e falamos: Deus, por favor, tira isso de mim, né? Eu não aguento, eu não suporto. Mas Deus disse para ele que a graça era o suficiente, né, para ele, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E no final fala: pois quando sou fraco é que sou forte. Então que nessa noite, eu não sei, talvez, né, você tenha se sentido fraco, né, se sentindo com alguma dificuldade, algo que você esteja passando nos seus dias, eu não sei, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossas dificuldades, as nossas dores, né? E muitas vezes nós não aguentamos e falamos: Deus, por favor, tira isso de mim. Mas é através dessa passagem que eu venho te dizer que é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Então, mesmo que você esteja fraco hoje, que você esteja se sentindo fraco, não tenha mais forças, é nesse momento que Deus vem e aperfeiçoa o seu poder na sua vida, através da sua fraqueza. E pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Que você receba essa palavra nessa noite. Né? Que mesmo em meio às fraquezas, aos insultos, às necessidades, às perseguições e às angústias, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco e que através da nossa fraqueza Ele aperfeiçoa o seu poder. Então que você receba nessa noite essa palavra e que através dessa canção você possa se sentir seguro nos braços do Pai. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
Pai, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Pai, que dentro de nós possa queimar, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor. Vem neste lugar, Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Agora meu pai vai vir aqui, que ele está atrás das câmeras, trazer uma palavra de bênção para todos nós. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui juntos, para adorar ao Senhor, para bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou grato a Deus porque a gente tem essa disponibilidade de poder ter os nossos filhos conosco no ministério e eles poder estar nos auxiliando, Então eu fico muito feliz de, por exemplo, deixar a Carolina e o Zé Elias, fazer essa parte de abertura, enquanto eu estou lá atrás dos computadores. Aí agora a gente reveza, o Zé Elias vai lá atrás dos computadores e assim a gente vai, cada dia cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu sou grato a Deus pelos meus filhos, por toda a minha família, e não só pelos meus filhos e a minha família, mas também todos os nossos irmãos que estão sempre ali firmes e conectados conosco nesse tempo que estamos vivendo, Como eu tenho falado para os irmãos, eu tenho procurado, na sexta-feira nós estamos fazendo essa transmissão online apenas, mas eu espero que breve, como a gente está tendo aí uma flexibilização talvez um pouco melhor agora, a pandemia parece que está um pouco mais controlada, e então o mais rápido possível nós vamos voltar a ter o presencial na sexta-feira também, Vamos estar orando para que isso possa acontecer e os irmãos possam estar conosco lá, mas nós não vamos deixar de continuar fazendo a transmissão online, porque é uma ferramenta que veio para a gente nesse tempo de pandemia e que nós estamos aproveitando para que o Evangelho possa ser alcançado por outras pessoas também, Então, para mim tem sido aí um privilégio. Eu sei que outras pessoas, que não só daqui de Jaú, mas de outros lugares, têm assistido às nossas lives, e para nós aí é um grande privilégio poder saber que tem outras pessoas também recebendo a palavra do Senhor. Eu creio que você tem sido abençoado nesse tempo, amém? Antes da gente ministrar a palavra do Senhor, nós vamos estar nesse momento orando pelas ofertas, Eu quero sempre estar aqui lembrando você a respeito da questão das ofertas. A oferta, amado, faz parte do culto ao Senhor, Ofertar é aquele momento em que nós vamos demonstrar a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, Então, é importante que nós possamos, de alguma forma, sermos fiéis a Deus. Então, quando chega a hora da oferta, é aquele momento que nós vamos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, que é poderoso para suprir tudo aquilo que nós precisamos, E a Bíblia fala ali em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui, ele estava aqui orientando aquela igreja a respeito da contribuição. Ele fala, por exemplo, que cada um deve contribuir conforme determinou em seu coração. Ele fala sobre aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia muito, colherá em abundância. Mas aqui no versículo 10 é interessante que ele fala assim, que o Senhor é aquele que supre a semente,
E semente, amados, ela tem um propósito, ela precisa ser semeada, né? Se ela não for semeada, ela não vai alcançar o objetivo para o qual ela foi gerada, a semente, né? E quando se fala de semente, fala daquilo que nós temos em nossas mãos, né? Então, quando eu estou ofertando, quando eu estou dizimando ao Senhor, eu estou lançando a minha semente. Eu estou levando a minha semente até o Senhor. E essa atitude é como você está semeando, né? Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre aqueles que estão necessitados. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala, aquele que supre a semente ao que semeia. Ou seja, se eu aprender a semear, o Senhor vai suprir a semente, né? Se eu aprender esse princípio de ser um bom semeador, o Senhor vai suprir a semente. E além de tudo, ele vai suprir o pão. Quando Paulo fala do pão, ele fala do sustento, né? Ele fala da provisão. Aquele que come. Então ele vai suprir o pão. E também ele vai suprir e multiplicará a semente. Então, se hoje eu tenho semeado um certo, ou sei lá, né, uma certa quantidade a minha semente tem sido, né, se eu manter a minha fidelidade ao Senhor, com certeza Ele vai multiplicar essa semente. Ele vai multiplicar. Então, nesse momento, eu vou convidar você que está na sua casa, você que preparou a sua oferta, o seu dízimo, né? Eu tenho sempre orientado os irmãos de como você pode fazer essa contribuição. A gente tem uma conta, às vezes nós temos colocado nos nossos grupos particulares, mas você pode procurar saber como que é essa conta, o que você pode fazer, de repente um depósito, uma transferência, ou até mesmo, né, você pode nos ligar para nós vamos estar entrando em contato com você. Mas no domingo a gente tem o culto presencial, aí você pode também levar a sua oferta no domingo, tá bom? Vamos então orar nesse momento e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pelo momento tão especial. Queremos consagrar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, como nós aqui observamos na Tua palavra, o apóstolo Paulo nos ensinando sobre essa verdade de sermos bons semeadores, pessoas fiéis, que vamos estar firmes nesse propósito, que o Senhor venha multiplicar sobre cada família, sobre cada vida, meu Deus, que eles recebam, ó Pai, em abundância, meu Deus, e que a Tua igreja continue esse propósito de pregar, de manifestar o Seu poder, de levar a Tua palavra aonde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então que você possa cumprir esse chamado de Deus que é tão especial. Outra coisa, amados, que é muito importante, como nós estamos dentro da internet agora, né? Isso já vem de algum tempo, mas eu sempre quero dizer, compartilha o link daquilo que você está ouvindo hoje, né? A gente tem as nossas redes sociais, e a gente às vezes compartilha muitas coisas, né, no nosso dia a dia. Por que não compartilhar o link dessa transmissão para o seu amigo, para os seus parentes, para que eles possam ouvir a palavra de Deus? Isso é uma maneira que você vai estar semeando a palavra do Senhor. Então não esqueça, compartilha, curte as nossas lives, né? Faça parte desse movimento tão especial que Deus tem nos dado, tá bom? Também outra coisa, já vai fazendo os seus pedidos de oração aí, colocando as suas necessidades, que no final nós vamos estar orando por todos os pedidos. No final também eu vou dar os recados a respeito do nosso final de semana, que você esteja preparando o seu coração aí, Deus tem algo especial para a sua vida, tanto hoje como amanhã, como no domingo, Deus tem algo especial para a sua vida. Amém? Então nós vamos nesse momento compartilhar a palavra do Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, hoje nós tratamos o encontro como encontro da vitória, né? E é importante sempre a gente estar falando a respeito de algo sobre a vitória que Deus tem para nós. Mas eu quero que você venha comigo observar a palavra do Senhor sobre um texto que eu acho tremendo, maravilhoso. Eu vou ler primeiramente esse texto. Lá no versículo 27, esse versículo, melhor dizendo, né?
no versículo 27 do capítulo 8 de Mateus, tá? Eu vou ler na versão NVI, eu não sei se é essa a versão que você tem aí, mas nós vamos estar lendo na versão NVI, tá bom? Versículo 27 apenas por enquanto, depois nós vamos ler mais alguns textos, mas eu quero que você leia comigo. Diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu vou ler novamente para que você grave na sua mente esse texto. Os homens ficaram perplexos, ou seja, eles ficaram assustados e eles se perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem eram esses homens que fizeram essa colocação? Eram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus é que chegaram a essa conclusão, vamos assim dizer. Poxa, quem é este homem tão misterioso que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Queridos, eu chego aqui a uma conclusão. Não tem nada que pode impedir o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ali estavam tentando entender o que tinha acontecido. Nós vamos aqui depois entrar nesse texto para descobrir o que estava acontecendo ali. Mas o tema que eu quero abordar nessa noite é exatamente esse texto. Que homem é este? Ou quem é este homem? Né? Como que nós podemos hoje identificar esse homem? Né? E os discípulos lá não estavam entendendo muita coisa, o que estava acontecendo. Mas nós vamos então começar lá no primeiro versículo. Vá lá no capítulo 8, onde nós estamos, e vai lá no primeiro versículo, que eu quero ler com você ali, o comecinho desse versículo, que diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Olha que interessante. Jesus acabava de dar um grande ensinamento para os discípulos. E não só os discípulos, mas uma multidão de pessoas passaram uma boa parte do tempo ali ouvindo Jesus falar a respeito do reino de Deus. Se você gosta de ler, começa a ler no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7... ele começa o sermão da montanha ali, ele vai falando muitas verdades a respeito do reino de Deus, o Senhor vai trazendo muitos ensinamentos, e quando ele desce do monte, aqui no capítulo 8, é quando ele está voltando, descendo do monte, fala, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, né? Uma multidão de pessoas passou a seguir Jesus somente pelo que eles estavam ouvindo, né? Ou seja, só de ouvir a mensagem que Jesus estava pregando, e isso já trouxe o interesse para aquela multidão de seguir Jesus. É claro que talvez alguns poderiam dizer, e eu também até digo que a maioria das pessoas começaram a seguir Jesus por causa da curiosidade de saber realmente quem era aquele homem, né? O que estava acontecendo, né? Então a multidão foi atrás de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 2 que assim, um leproso aproximou-se e adorou de joelho e disse, Senhor, se queres, pode purificar-me. Mas eu vou abrir um parênteses aqui nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que esse homem leproso estava ali no meio daquele povo, que era uma coisa que não podia acontecer. Um leproso no meio de uma multidão. Eu não sei como ele chegou ali, mas ele conseguiu chegar, né? Ele conseguiu chegar e se aproximar de Jesus e falar com Jesus. E a coisa que é interessante, ele dobrou os seus joelhos na presença do Senhor Jesus. Isso nos dá um sinal de que esse homem estava reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre aquela enfermidade que estava sobre a doença, sobre a vida dele. Aquela enfermidade que estava acometendo a vida daquele homem, ele se dobrou diante do Senhor e ele disse, Senhor, o Senhor pode me curar? Foi uma colocação ali daquele homem. Jesus, olha que a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, quero.
seja purificado. Imediatamente ele foi purificado daquela lepra. Queridos, imagina o que deve ter acontecido naquele momento. Depois de Jesus dar um sermão a respeito do seu reino, falando algumas verdades sobre o reino de Deus, agora ele desce daquele monte e ele já começa fazendo um milagre espetacular. Alguém que estava com lepra, uma doença contagiosa, uma doença considerada imunda, que aquela pessoa ela deveria ficar afastada do meio da sociedade, porque era considerado como alguém contaminado, alguém impuro. E esse homem, de repente, foi até Jesus e ele foi curado. Ele foi curado. E Jesus, então, olha que interessante, Jesus ainda falou, olha, agora faz o seguinte, não precisa falar para ninguém, mas você deve cumprir o que a lei diz. Vai mostrar-se ao sacerdote e apresentar a sua oferta ali, como testemunho. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum e ele se dirigiu, se dirigiu a ele um centurião que lhe pediu ajuda. É aquela passagem do centurião a respeito do servo que estava paralítico, e tal. E Jesus falou que iria até a casa daquele homem para curá-lo. E o centurião disse, não mereço receber-te na minha casa, mas manda apenas uma palavra e ele será curado. E Jesus ficou admirado de ver aquela colocação e mandou essa palavra e aquele homem, o servo foi curado. A Bíblia também diz que depois que anoiteceu, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos imundos com palavras e curou todos os doentes. E assim, a Bíblia fala assim, o que diz no versículo 17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Meu irmão, recebe sobre a sua vida nesta noite essa palavra profética que sobre o Senhor tomou sobre ele as nossas enfermidades. Eu não sei se existe alguém hoje que está nos ouvindo ou que porventura vai nos ouvir. O Senhor está dizendo nesta noite para você que ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e levou todas as nossas doenças. Você, nesta noite, pode ser livre da sua enfermidade. Você pode ser curado em nome do Senhor Jesus. Amados, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que eles atravessassem para o outro lado do mar. Eu estou aqui, amados, discorrendo dentro desse capítulo e aqui descobrindo algumas verdades sobre esse poder que Jesus tem, A Bíblia fala depois a respeito de alguém que se aproximou de Jesus, mas a gente vai avançar um pouquinho, que diz assim no versículo 23, agora a gente está lá naquele ponto crucial, aonde os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E ali diz assim, entrando no versículo 23, agora eu gostaria que você acompanhasse comigo no versículo 23 de Mateus capítulo 8. Mas Jesus, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E aí eu vou repetir o versículo 27 novamente. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus, aleluia. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é esse, A gente já viu algumas coisas que Jesus fez. Agora, amados, por que os discípulos fizeram essa pergunta? Eles estavam admirados de ver o que estava acontecendo, Eles tinham acabado de presenciar Jesus curando o leproso. Eles tinham visto Jesus apenas mandando uma palavra e aquele servo do centurião foi curado. Ele viu Jesus curando a sogra de Pedro,
Eles viram alguns milagres que Jesus fez, mas parece que ainda eles não estavam entendendo quem era Jesus. E quando eles estão com Jesus no meio de uma tempestade, eles ficam desesperados e eles clamam a Jesus pedindo socorro. Socorro, Jesus! Nos ajuda, né? Jesus estava dormindo. Não dá para você imaginar Jesus dormindo, né? Eu fico aqui a pensar, Jesus estava dormindo, né? Isso é prova de que Jesus era um ser humano como eu e você. A única diferença é que ele não tinha pecado. Mas ao mesmo tempo ele tinha natureza divina, ele tinha poder. Mas nunca Jesus usou o seu poder para o seu próprio benefício. Ele sempre usou o seu poder para auxiliar, para abençoar as pessoas que estavam à sua volta, cada um dos homens e mulheres que vinham ao seu socorro. Sempre, em todos os momentos, ele usou o seu poder para isso. E quando a gente entra no capítulo 8 de Mateus, nós deparamos com muitas respostas a respeito de quem é esse homem. E quem é ele? Qual é o poder que tem nele? O poder que ele tem é o poder de curar os doentes. É o poder de curar os enfermos, como nós vimos no começo desse capítulo. E se nós fôssemos olhar para os evangelhos, nós vamos encontrar momentos em que Jesus curou enfermos. A gente podemos olhar, por exemplo, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, sem mesmo ter falado com aquela mulher, apenas um toque, aquela mulher foi curada. A gente olha, por exemplo, quando Bartimeu está lá na beirada do caminho, clamando para Jesus, e Jesus diz para ele que ele seria curado, ele foi curado. A gente olha para aquele homem que estava no tanque de Betesda, que também estava lá, ele era um paralítico, não tinha como ele entrar no tanque, e Jesus fala, não precisa você entrar no tanque, eu estou aqui, eu sou aquele que cura. E assim, amados, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Ele tem poder para curar os doentes. Ele tem poder para purificar aqueles que estão contaminados. Foi o que aconteceu com aquele homem que era leproso. Eu creio que Jesus pode curar aqueles que estão sendo contaminados por esse vírus que nós temos visto por aí, atacando vidas. E nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que clamar por elas para que Deus venha curar. Aleluia! Jesus transformou aqueles que estavam debilitados, aqueles que estavam endemoniados. A gente viu ali no capítulo 8 que muitos endemoniados foram levados até o Senhor e eles foram transformados. A gente olha, por exemplo, para a passagem quando Jesus chegou em Gadara. Lá tinha um homem que ficava lá nos sepulcros. Ele era um homem possesso de uma legião de demônios e ninguém podia passar por aquele lugar. Por quê? Porque aquele homem não deixava, tinha um espírito imundo que dominava aquele homem, e quando Jesus chega ali, aquele homem é liberto. As pessoas tinham medo de chegar naquele lugar, mas quando eles chegaram lá, eles encontraram aquele homem em perfeito estado, assentado e conversando com Jesus. Aquele homem foi liberto pelo poder desse homem misterioso, que os discípulos estavam se perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todos sempre. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Aleluia! Glória a Deus! Ele tem poder para acalmar a tempestade. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor é soberano. Aleluia! Ele é onipotente. Ele tem todo o poder em suas mãos. Então, quando os discípulos estão lá no meio daquele mar, desesperados, sem saber o que fazer, de repente Jesus vem e acalma aquela tempestade. Aleluia! Amados, ele vem para nos trazer consolo. Ele vem para nos trazer consolo. Eu quero ler com você lá em Mateus, no capítulo 11, né? Mateus capítulo 11. Eu estou quase terminando essa reflexão com você. Não é uma mensagem, amados, é apenas uma reflexão para que você receba a palavra do Senhor. Amém? Lá no versículo
no capítulo 11 de Mateus, no versículo 25, Mateus capítulo 11, no versículo 25, eu quero que você abra bem o seu coração aí. Abre bem o seu coração. Eu não sei se tem alguém nos ouvindo que não conhece esse Jesus. Querido, se você está ouvindo essa mensagem, abre o seu coração agora. Deixe Jesus entrar na sua vida e transformar você. Se você está nos ouvindo hoje que está desanimado, ali está perdendo a sua fé, é hora de você fortalecer a sua fé. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E Ele quer revelar a grandeza dele. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Venham a mim, todos os que estão cansados. O Senhor nos convida nesta noite. Amados, eu sei que chega na sexta-feira, é aquele dia que nós esperamos e falamos, o final de semana chegou. Mas tem muitas pessoas nesses dias que chegam nessa ocasião e falam: poxa, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, a vida não está fácil, as dificuldades têm vindo, os problemas têm vindo contra a minha família, contra a minha vida, mas o convite nesta noite para você é exatamente este: venham a mim todos os que estão cansados. Você está cansado, meu irmão? Você está sobrecarregado, meu amigo? É esse o momento que você tem para dizer: Senhor, está aqui. Entrega na presença do Senhor. Entrega diante de Deus o seu fardo. Se ele está pesado, é hora de você falar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da salvação. Eu preciso da cura. Eu preciso da cura. Eu preciso ser liberto em nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Mas uma coisa eu sei. Jesus te convida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor te convida nesta noite. Eu quero orar agora. Eu quero orar. Antes de nós orarmos pelos pedidos, eu quero orar por você que nos assiste nessa noite. Por você que, porventura, está enfrentando aí os seus problemas. Parece que o barco está querendo afundar. Parece que as coisas estão tão distantes. Parece que não tem saída. Mas o Senhor, nesta noite, está dizendo para você: vinde a mim. Porque Ele é Deus que sara, Ele é Deus que cura, como nós vimos aqui, E Ele também quer abençoar você. Eu vou convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, a fechar os seus olhos e a orar comigo. Pai amado, nesse momento, eu quero, Senhor, orar para que nesta hora, meu Deus, o Senhor possa estar visitando cada coração, cada irmão, cada irmã, os nossos amigos, aqueles que nos assistem nesta noite, meu Deus, que eles possam sentir a Tua presença nesse momento, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é bem clara. O Senhor é onipresente. Ao mesmo tempo que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está também na casa de cada um desses irmãos. Senhor, visita eles agora, Pai. Toca no coração, ó Pai, ó Deus, no corpo, aquele que está enfermo, que o Senhor esteja libertando, curando agora, Pai. Meu Deus, eu não sei o que está se passando no coração dessas pessoas. Alguns estão precisando de um grande milagre. Que o Senhor comece a atuar de forma poderosa sobre essas vidas.
aquele que está desanimado, meu Deus, aquele que está abatido, que o Senhor possa trazer vigor, que o Senhor possa trazer esperança, confiança, Senhor Deus, na Tua palavra, Pai. Eu oro por cada um dos nossos amados irmãos, por cada família, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha proteger essas famílias, livrando de todo mal, ó Pai, de todo ataque do inimigo contra essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Mas antes eu quero também orar. Se porventura tiver alguém nos ouvindo hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você se sente fraco, desanimado, ou até mesmo desviado, longe do Senhor Jesus, o Senhor está chamando você de volta. O Senhor está chamando você de volta. Ou o Senhor está chamando você que nunca entregou sua vida para Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se tiver alguém assim hoje, eu vou fazer essa oração, você vai repetir comigo essa oração, mas também eu oriento você a nos procurar. A gente tem os nossos canais onde você pode entrar em contato. Na página da Imujaú tem ali uma forma que você pode nos mandar uma mensagem. A gente tem os nossos WhatsApp, a gente tem várias formas em que você pode entrar em contato conosco, pedir oração para que nós possamos estar ajudando você nesse momento. Mas eu quero orar, eu quero que você faça essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus, depois de ouvir a Tua palavra, eu entendo que eu preciso de Ti. Eu necessito da Sua graça. E eu, neste momento, quero entregar a minha vida nas Suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, eu quero, Senhor, viver essa nova vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse, se você fez essa oração, se você tem esse desejo no coração, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, aquilo que Deus está tocando no seu coração. Entrega a sua vida, entre em contato conosco. Nós queremos orar e ajudar você a conhecer esse Jesus que é maravilhoso, que é tremendo. Eu não vou deixar nunca Jesus, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família e é o Senhor da sua vida também. Amém? Se você confiar nesse Deus que é poderoso. Aleluia! Nós vamos nesse momento estar orando pelos necessitados, pelos enfermos e também pela corrente das 7 sexta-feira. E eu quero saber aqui dos pedidos de oração, quais são. Eu estou vendo aqui um pedido da irmã Vilma, que ela estava pedindo oração por ela, que ela está com dor no corpo. Nós vamos orar por ela, tá? Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, amados. Tem pedidos de oração. Vamos lá. A Choco está pedindo oração para a vida dela, para a filha dela. Pelo Ricardo Guardino, que é o filho da dona Fátima, por toda a família. Alzinete, que precisam de oração. Alzinete e a Jane. A Elô pede pelo pai dela e a irmã Vilme, como a gente já falou aí, está pedindo oração também, Então nós vamos estar orando nesse momento. Você que tem aí a sua corrente, você vai colocar diante de Deus a sua necessidade, tá? Se você também tem aquele costume de colocar diante da oração uma roupa, um copo com água, faça isso também. Tenha fé, confiança que Deus vai estar atuando através daquilo que você tem colocado diante do Senhor, amém? Então vamos orar. Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu vou orar pelas pessoas que têm feito a sua corrente de 7 sexta-feiras. Pai, é uma fé inabalável. Que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando em favor dessas pessoas.
para que elas possam receber o milagre, a cura, aquilo que elas estão buscando no Senhor, pela família, meu Deus, aquilo que elas estão ali apresentando, Pai. Os pedidos que foram aqui mencionados, como nós lemos, todos eles, o Senhor conhece, Pai, essas necessidades aqui que foram apresentadas. Que o Senhor esteja nesse momento atuando de forma poderosa, curando, restaurando, libertando vidas, ó Pai, porque eu creio, ó Pai amado, naquilo que o Senhor tem feito, como nós lemos aqui na Tua Palavra, que sobre as Suas pisaduras nós somos sarados e curados, e assim, ó Pai, nós tomamos posse da Tua Palavra, para que essas pessoas recebam, ó Pai, sobre as suas vidas esse milagre, meu Deus. Nós oramos. Nós intercedemos por cada uma delas, ó Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento, entregar a vitória para elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amados, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aqui a Elô pedindo oração para o transporte escolar, né? É isso, amado, a gente sabe que tem muita gente passando por algumas dificuldades, e uma delas é isso, né? As escolas estão paralisadas, né? E aí eles necessitam de alguma forma para ganhar dinheiro. Então vamos orar, eu estou orando por essas pessoas, pelos profissionais dessa área e os demais profissionais que de alguma forma foram prejudicados, né? Devido à pandemia, no seu trabalho, no seu serviço, né? Que a gente esteja orando. Todo dia de manhã, quando eu estou orando, mas eu lembro dessas pessoas que são pais de famílias que precisam levar o sustento para suas casas. Amém? Então a gente vai estar orando por essas pessoas. Glória a Deus. Bom, eu vou dar os recados, amados. Preste atenção agora nos nossos avisos. Amanhã, tá? Amanhã, às 19 horas, tá? Tem a live da Imo Jovem. Da Imo Jovem. Então esse final de semana a Imo Jovem vai ser apenas online. Semana passada foi presencial, então essa semana vai ser somente online. Às 19 horas, tá? O Lucas vai estar aí disponibilizando nos nossos canais os avisos, as comunicações, recados aí a respeito desse compromisso que a gente tem amanhã, às 19 horas, que é a Imo Jovem, tá bom? No domingo, às 18 horas, tá? Às 18 horas, nós temos um encontro de celebração, que ele é presencial lá no templo, tá? Já estamos aí algumas semanas realizando o nosso encontro presencial no templo, claro que com as devidas precauções que foi nos orientadas, tá? Ali a gente tem o afastamento das cadeiras, a gente tem o álcool gel disponível para a higienização e importante que todos venham de máscara, tá? Para a nossa reunião. Outra coisa que é muito importante é o agendamento. Ah, pastor, se eu não agendar, então eu vou ficar de fora. Irmãos, é o seguinte, a gente está fazendo isso porque a gente quer ter uma ideia de quantas pessoas vão participar das nossas reuniões. Então, é importante que você faça, porque conforme vai o andamento das nossas reuniões, se for aumentando esse número e, de repente, eles não mudam as regras, a gente provavelmente vai ter que fazer um segundo culto. Mas, por enquanto, está normal, sem problema nenhum. Mas é importante que você passe o seu nome, agende lá, né? Procura a minha filha está colocando aí no WhatsApp da Imo Jaú a maneira que você vai fazer. Você vai entrar em contato com ela e passar o seu nome e vai confirmar a sua presença no culto de celebração no domingo às 18 horas, tá bom? No templo da igreja, às 18 horas, o encontro de celebração, tá bom? Então não esqueça desse compromisso. Convide as pessoas, divulgue nos seus canais, tá? Convide as pessoas para assistir, nós vamos transmitir online também, mas é importante a presença daqueles que sentem segurança, tranquilidade para você poder estar no culto. Será um grande prazer receber vocês lá, mas aqueles que também vão ficar na sua casa para assistir, também eu quero dizer que você é importante. Por isso que nós vamos continuar transmitindo para que você seja abençoado, você faz parte dessa família. E todos os nossos amigos também que nos assistem. Que Deus realmente vai ter uma palavra abençoadíssima para você. Algo especial do trono de Deus para a sua vida no domingo às 18 horas. Amém?
eu acho que esses são os nossos avisos, os nossos recados. Na outra semana é a semana de ceia, não domingo agora, no outro nós temos que já nos preparar para esse momento especial de ceia, dia do quilo do amor. Os irmãos vão aí já, os líderes já vão movimentando os seus grupos. Eu sei que nós não estamos tendo as nossas reuniões, mas você sabe quem são os seus grupos aí, já vai movimentando os irmãos. Por isso que eu sempre falo, é importante a presença dos nossos líderes nas nossas reuniões presenciais, porque você faz um papel importante, você tem um papel importante como os nossos líderes voluntários que estão sempre nos ajudando aí nas nossas reuniões. Amém, querido? Então eu conto com as suas orações e com a participação de todos os nossos irmãos ali conosco. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então orar, terminando essa reunião. Outra coisa, eu estava me esquecendo, quero agradecer aos irmãos que na terça-feira nós fizemos a nossa reunião do G100 pelo Zoom. Eu sei que teve alguns irmãos que tiveram dificuldade com isso, tá? A gente vai tentar orientar você, tá? Teve algumas pessoas que não conseguiu baixar o aplicativo, mas se você fizer uma limpeza no seu celular, eu não sei, pode ser que alguém tenha algum problema sim, mas se você fizer uma limpeza, talvez você vai abrir um espaço no seu celular e você vai conseguir instalar esse aplicativo, porque ele não é tão pesado, né? Se você, por exemplo, roda um Facebook, não Lite, você roda um Facebook normal no seu celular, provavelmente vai rodar o Zoom também, porque o Zoom não é uma ferramenta tão pesada. Então, às vezes, basta você dar uma remanejada no seu celular aí, em algumas coisas que precisam ser eliminadas, que a gente sabe que celular, amados, conforme a gente vai utilizando, vai enchendo de várias coisas ali, a gente tem que fazer uma limpeza constantemente para manter o espaço, senão a gente vai estourando a memória do celular. Então, mas a gente vai estar orientando os irmãos, entrando em contato aí, porque foi uma reunião gostosa, proveitosa, onde a gente pôde nos ver, né, pelo vídeo, todos os irmãos. Então seria importante a presença de todos aqueles que têm participado. Amém? Então nós vamos orar, agradecer a Deus por essa reunião. Senhor, obrigado, meu Deus, por cada irmão que nos assistiu nessa noite, que esteve conosco nesse tempo tão precioso. Que o Senhor possa guardar cada um deles nessa noite, ó Pai. Dar uma noite tranquila e esse final de semana seja um final de semana abençoadíssimo, Senhor Deus. Prepara as nossas reuniões, que sejam reuniões fortes, cheias do Teu poder, ó Pai, da Tua presença, meu Deus. Eu oro por todas as famílias da nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo elas, renovando elas a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e uma boa noite a todos.